Foi para ver alguém? Foi para conversar com alguém? Aqui nós estamos vendo uma igreja que ela estava, irmão, reunida. O nosso tema é: Deus ainda fala hoje. Deus ainda fala hoje. Porque há 2000 anos nós vemos Deus falar em uma igreja. E ao falar, Ele está dando ali uma direção. Pessoas que estavam em consagração, que estavam jejuando, que estavam servindo, que estavam fazendo as coisas para Deus, que estavam colocando a sua vida à disposição de Deus, que estavam procurando ser um instrumento da glória de Deus naquele lugar. Elas ouviram a voz do Espírito Santo. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido só a voz do teu coração? Ou você tem ouvido só a voz do mundo? Ou você tem ouvido só a voz das tempestades? Coisas ruins, coisas negativas, coisas desesperadoras, coisas que não trazem esperança. Qual é a voz que você está ouvindo? Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E verso 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quantas pessoas estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Quantas pessoas estão ouvindo a voz de Deus? Quantas pessoas estão se submetendo e seguindo essa direção? Sabe qual é a resposta? É a sua vida, a mesma coisa, cada dia, toda semana, todo mês, não mudar, você não ser diferente, você não ser um canal de bênção, você não ser um instrumento do reino de Deus, você não ser um testemunho de vitória na vida das pessoas, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Sua vida não está mudando. Estamos vendo aqui, irmão, pessoas ouvindo a voz de Deus na casa do Senhor. Até compartilhei aí com vários líderes. Tem um irmão que ele compartilhou um vídeo, Wagner chamado. Ele compartilhou um vídeo de uma irmã cantando, no evento de uma igreja. E aquela irmã começou a cantar. E a unção de Deus na vida dela foi tão tremenda que aquela igreja toda ficou incendiada, as pessoas sentindo a presença de Deus e ouvindo a voz de Deus através da vida daquela pessoa. E foi algo tão tremendo. Deus ainda fala hoje. Então, por que muitos não têm ouvido a sua voz? Será que nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo? Porque Paulo diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. E por que nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Se Ele está tendo ou não liberdade em nosso meio? O ambiente foi preparado com oração, jejum, e pessoas sensíveis a ouvir a sua voz? Será que eu me consagrei para chegar nesse culto, para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, para buscar a sua glória, para ser cheio da sua presença? Ou eu vim de qualquer jeito? As pessoas estão desejosas de ouvir a voz de Deus no culto. Elas estão obedecendo essa voz de comando. Paulo disse que muitos têm coceira nos ouvidos, querendo ouvir o que lhe interessa, em vez de ouvir a verdade.
Há quantas pessoas hoje que você diz uma palavra para ela e ela sai chateada, ela sai aborrecida, ela não vai mais para a célula, não vai mais para a igreja, porque ela não gostou daquilo que ela ouviu, porque ela queria ouvir aquilo que lhe interessava. Então, coceira, quero ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. Sabe, irmão? Muitos estão em estado de ansiedade e sem direção, querendo ir embora para algum lugar de seu interesse, sem buscar ouvir a voz de Deus. Por que uma pessoa sai de uma cidade para ir para outra? Por que ela muda de um local, de um endereço, de uma habitação para ir para um outro local, para um outro estado? Será que ela foi porque ela ouviu a voz de Deus? Deus deu a direção, ela foi buscar o propósito de Deus, ela foi na direção da vontade de Deus, ou ela foi em busca dos seus próprios interesses? É isso que está acontecendo com muita gente. Daqui a pouco as coisas começam a engringolar, dá tudo errado, elas começam a reclamar e a falar, e começam a se meter em situações que comprometem a sua vida. Elas não querem consertar as coisas que precisam consertar na sua vida. A pessoa está passando por dificuldade, por luta, por situação, e ela não vai para os pés do Senhor, pedir a direção de Deus, pedir que Deus fale para ela, que decisão ela tem que tomar. Muitas vezes, até busca o pastor ou o líder, mas ela não quer seguir aquela direção. Então, vá para os pés do Senhor, que Ele vai lhe dar a resposta. Irmão, vá aos pés do Senhor. Como é o falar de Deus? Através de quê? Ou quem? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fala. Através de quê? Ou de quem? Deus falou a Abraão, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei. Deus não disse para onde ele tinha que ir. Deus disse: vai para onde eu vou te mostrar, mas sai. Abraão não saiu para buscar sobrevivência econômica, financeira, política ou social. Ele não saiu para ir atrás do seu próprio conforto. Ele saiu por um propósito maior, o propósito de Deus. Você está saindo do propósito de Deus? Ou está buscando sobrevivência? Nós temos irmãos aqui que eles saíram da sua pátria, das suas terras, da sua cidade, por uma questão de sobrevivência. E jamais queriam estar aqui. Tiveram que sair. E muitos têm saído. Não no propósito de Deus. Sabe? Deus falou com Moisés no meio de uma sarça. E Moisés ouviu a voz do Senhor. Deus falou com um jovem Samuel no templo. E ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia mostra que todos eles se renderam à vontade de Deus. Você está se rendendo à vontade de Deus? Porque o que nós lemos no livro de Atos, esses homens ouviram a voz de comando e eles então obedeceram. Eles se renderam à voz de Deus. Há tantas pessoas que elas estão no chicote de Jeová, que elas estão na peia, mas elas não querem ouvir a voz de Deus. Aceita que dói menos. Sabe? Irmãos, Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Quantos creem nisso? Deus tem sempre o melhor, meu irmão. Sabe? Jesus falou com Paulo na estrada de Damasco. Jesus falou com aquele homem. Jesus tratou com ele. E Jesus disse: entra na cidade e lá vão te dizer o que te convém fazer. Jesus não foi instruir Paulo ali. Mas Jesus disse: olha, tu entra e lá vai ter pessoas que elas vão te orientar, elas vão te instruir, elas vão te guiar, elas vão te dizer o que você tem que fazer. Há quantas pessoas que vêm para a igreja, dizem que aceitam Jesus, e elas querem estar na igreja fazendo o que elas querem e indo para onde elas querem. Não se rendeu a Deus de jeito nenhum, meu irmão. Eu não sei que Jesus é esse que você aceitou, que você continua fazendo o que você quer.
e está na igreja e não tem nenhuma Bíblia. Cadê sua Bíblia? Quando aceitei Jesus, a primeira coisa que em primeiro lugar, uma Bíblia. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber as coisas de Deus, eu preciso aprender de Deus. Essa é a fonte, a palavra de Deus. Então Paulo seguiu essa direção, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, irmãos. Eles revelam o falar de Deus às pessoas, e isso é tremendo. E como Deus é maravilhoso, ao longo da história, ao longo da vida do homem, Deus não deixa de falar com nenhum. Primeiro tópico, Deus falou pelos profetas. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus usou os profetas. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, havia profetas e mestres, né? E ele falou com esses homens. Mas o que é interessante é que o ministério dos profetas, abre Hebreus capítulo 1, livro de Hebreus capítulo 1, verso 1. Livro de Hebreus. Por isso que você tem que estudar, ler e fazer o discipulado. Senão você tem que ir lá para a EBD. Né, irmã Cleide? Lá tem um desafio, espada para o alto, né? Para você achar os textos bíblicos. E aquele que perde tem que pagar uma prenda. Não é isso, irmão? Aí você vai aprendendo. Irmãos, Hebreus capítulo 1 diz assim. Hebreus capítulo 1. Todos acharam? Então nós vamos ler. Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou pelos profetas, é o que a Bíblia está dizendo. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, sabe, irmão? Os profetas, eles eram os porta-vozes que recebiam a mensagem de Deus para falar ao povo e às autoridades como reis e sacerdotes. Eles eram os mensageiros de Deus. Eles ouviam, tinham visão, tinham revelação daquilo que Deus queria lhe comunicar e transmitir aos seus destinatários. Eles eram esse instrumento que Deus usava. Quantos profetas tem registrado na Bíblia? Só homens que escreveram livros. Tem 66 no Antigo Testamento. Só para te ter uma ideia. 66 profetas, né? Fora outros que não têm livros, mas que Deus usou. Deus falou por cada um deles, as pessoas do seu tempo. Deus ainda tem profeta e profetisas hoje para falar ao seu povo neste tempo. Deus tem usado pessoas como instrumento da sua glória para falar a vida dos homens, assim como ele falou no passado. Tópico 2. Deus falou pelo Filho, Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus não queria mais, irmãos, né, ter intermediários. Entendeu? Deus então veio e encarnou. Ele se manifestou, ele se revelou através de Jesus Cristo. Deus mesmo quis se comunicar diretamente, né? Ele quis expressar o amor dele aos homens. Deus não quis mais falar através de ninguém, mas ele mesmo decidiu se apresentar e dizer às pessoas quem é ele, como ele é e por que ele veio. Jesus estava falando, irmãos, com uma mulher samaritana em um poço. Você conhece essa história? João capítulo 4, né? E Jesus falou algumas coisas a respeito da vida dela, e ela se assustou, ela disse: ora, né? Jesus disse para ela: olha,
Tu já teve 5 maridos, e esse que tu tem agora não é teu. Senhor, vejo que tu és profeta. Ela se assustou, né, com o que ela ouviu. Nossos pais adoraram nesse monte, mas diz que em Jerusalém é o melhor lugar onde se deve adorar. E Jesus então falou, né? Ela disse assim: eu sei que adivinho Cristo o Messias. E Jesus disse no verso 25, 26, ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus, ele se apresentou, ele se manifestou, ele se revelou, ele disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então ele era e é o enviado do Pai. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Foi através dele que Deus fez todas as coisas. Através de Cristo foi constituída a igreja como povo de Deus, para receber seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos receber o falar, o agir e o operar de Deus. Então, como corpo de Cristo, irmão, nós agora temos o Espírito Santo para que Deus fale diretamente a nós, fale conosco. Por quê? Porque não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela não vai ouvir a voz de Deus. Ela está cega, ela está bloqueada, o seu entendimento, a sua visão espiritual. Ela não tem vida, porque é preciso que o homem ele nasça de novo para que ele possa então receber o Espírito Santo e ele possa então ouvir o falar de Deus. Terceiro tópico: alguns modos de Deus falar. Interessante, né? A Bíblia revela, eu listei aqui, irmãos, né? São muitos modos de Deus falar, mas eu quero apresentar para vocês nesta noite 10 modos de Deus falar. Irmão, você não vai sair daqui mais ignorante quanto ao falar de Deus. E Deus tem falado com cada um de nós. Então, o primeiro modo de Deus falar, né? Então, nós temos aqui, irmãos, a Bíblia, que ela é a fonte física, material, intelectual e espiritual da confirmação do falar de Deus aos homens. A palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que desejar o conhecimento de Deus que está aqui. Aqui, irmãos, está a fonte. Então é através disso aqui que nós vamos aprender, conhecer, entender o falar de Deus. Ok? Há diversos modos de Deus falar aos homens, os quais entraram em relacionamento, contato direto ou indireto com Deus. Então o primeiro modo de Deus falar é pela obra da criação. Salmo 19, de 1 a 4 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite a outra noite. Não há linguagem. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e até aos confins do mar. Então, a criação, ela proclama, ela revela e ela mostra a glória de Deus. Se alguém não acreditar que isso tudo é obra de Deus, meu amigo, como ela disse, você está perdido. Você está doido. Quem poderia criar tudo isso? Deus. Somente Ele. O segundo modo de Deus falar é o modo audível, no ouvido, como nós falamos uns aos outros, como você está me ouvindo, né? Então, você está ouvindo a minha voz. Então, esse é o modo de Deus falar, irmãos, também. E nós falamos disso, conforme está em Gênesis 3, verso 8. Quando Deus chamou Adão, né? Deus falou com eles. E eles, ao ouvir a voz de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam. Eles ouviram. E Deus perguntou: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas como eu estava nu, tive medo e ele ouviu. Então, esse é o modo de Deus falar, de forma audível, ok? Gênesis 3:8. Terceiro modo de Deus falar, pelo falar de outra pessoa, com boca a boca,
como Deus falava com Moisés. Então, quando eu estou falando com alguém, conversando com alguém, ela fala, eu ouço. Eu falo e ela ouve. Então, nós estamos conversando boca a boca. Era assim que Deus falava com Moisés. Olha só o que diz. Você pode abrir Números, capítulo 12. Miriam era irmã de Moisés, irmã de Arão, e ela então envenenou o coração de Arão contra Moisés. Números, capítulo 12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses são 5 livros da lei. Número é o 4. Tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 4 livro, começando no início. Ok? Então você tem que aprender a identificar todos os livros, desde Gênesis até Malaquias. São só 39, meu irmão. Se você não guarda tantas coisas na sua cabeça, como é que você não vai conseguir guardar os livros da Bíblia? Pela fé, né? Irmãos, Miriam envenenou o coração de Arão contra Moisés, que era o líder. Irmão, você tem uma coisa que Deus abomina, que Deus se ira, que Deus se indigna, é contra o espírito de rebelião. Você fala mal de um líder. Cuidado com a sua boca. Cuidado com a sua boca. A Bíblia fala aqui no capítulo 12, que ela então falou mal do seu irmão, envenenou o coração de Arão. E olha só, verso 4 diz: Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, e falo com ele em sonhos. Olha o falar de Deus, visão e sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Você é fiel? Porque Moisés era fiel. Deus guarda os fiéis. Deus defende os fiéis. Deus protege os fiéis. Deus cuida dos fiéis. Deus defende os fiéis. Olha aqui. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Claramente. E não por... Olha outro modo de Deus falar. Enigmas. Tipologia. Por símbolo. Você está vendo o modo de Deus falar? Há tantos modos de Deus falar. Mas aqui Deus está dizendo: eu falo boca a boca com ele. Falar de Deus conosco. Ele falava assim com Moisés. E aí, irmãos, o que aconteceu? Você vê o restante em casa depois. Deus saiu dali, daquele momento. E dali em diante, irmão, quando Deus saiu dali, Miriam apareceu o quê? Leprosa. Leprosa. Que ela falou do seu irmão. Quantas pessoas têm falado de pessoas? Tem abrido a língua, tem lançado a língua, o veneno da língua, envenenado o coração de pessoas contra alguém. Aí quer que as coisas dê certo, quer que as coisas mudem na sua vida, quer que Deus intervenha na sua família, quer que Deus mude a sua história. Se arrependa, reconheça o seu erro, conserte a sua vida, peça perdão de quem você ofendeu, de quem você agrediu, de quem você envenenou. Esse é o terceiro modo de Deus falar, irmãos. Quarto, pelos anjos enviados como mensageiros de Deus. Deus usou os anjos. Lembra de Maria? Deus enviou lá o anjo Gabriel. Alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. E ela ficou assustada com aquela saudação, né? E disse: eis, que você vai dar à luz um filho varão e tal, e vai pôr o nome de Jesus. E ela,
Mas como será isso? Eu não tenho relação com homem nenhuma. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então o anjo tratou ali com ela, né? Nós também temos em Atos capítulo 10, de 1 a 5, quando quando Cornélio, o centurião da corte italiana, ele então ele estava ali orando, oferecendo a Deus sua oração, e aí veio um anjo diante dele, e ele se assustou, e o anjo disse assim: Cornélio, manda a Jope alguém para chamar Pedro, porque ele vai te dizer palavras pelas quais você será salvo. Então preste bem atenção, o anjo orientou Cornélio. Ô glória! O anjo orientou Cornélio a mandar chamar Pedro para falar para ele da salvação. Para você ver, nenhum anjo vai pregar para ninguém sobre Jesus, porque essa missão Deus deu aos homens. O anjo mandou ele enviar pessoas para chamar Pedro, para que Pedro então fosse até lá falar. Também, irmãos, os anjos foram instrumento de Deus no Antigo Testamento para falar a diversas pessoas e para trazer a revelação de Deus para muitas pessoas, como no caso da lei. Quinto modo de Deus falar, irmãos, pela interpretação das línguas no culto. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Isso aqui, até hoje isso nunca aconteceu, nós nunca tivemos isso na prática aqui. Mas isso acontecia na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Nós tivemos um culto aqui, que foi um culto, não sei se foi aquele culto que a pastora Regiane esteve aqui ministrando, mas naquele culto eu vi aqui 2 pessoas orando em línguas. Naquele momento que elas estavam orando em língua, eu estava acreditando que elas iam ser instrumento de Deus para estar sendo, falando aquilo que Deus queria. Mas elas só falaram em línguas e depois cessaram, pararam, as 2 pessoas. E eu antenado, digo, Deus vai falar. Deus não falou através dessas 2 pessoas, Era uma irmã e um irmão nesse culto. Olha só, irmão, o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 26, diz assim: que fazer, pois, irmão, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, olha aí, e ainda outro interpretação. Olha aqui, irmãos, os modos de Deus falar. Como Deus fala, através do que Deus fala, aqui está dizendo, os instrumentos, entendeu? E olha só o que diz ainda, verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então aqui é um modo de Deus falar. A igreja está reunida, as pessoas começam a orar em língua, falar em língua, e de repente Deus usa uma delas para trazer uma mensagem, e aí os outros vão, quem tem o dom de discernimento ou de interpretação das línguas, vão julgar aquilo que foi falado. Então vem a interpretação. A Bíblia está dizendo, olha, fale 2 ou 3, e os outros julguem. Então, a Deus fala através de quê, irmão? Interpretação das línguas. Então, as línguas é um modo de Deus falar. Mas quantos de nós, irmão, estamos sendo esse instrumento para Deus falar conosco, ou para Deus dar interpretação? 6º modo, irmãos, por sonhos, Por sonho. Deus fala por meio de sonhos.
ok? E nós temos, irmãos, na Bíblia, o sonho de Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 28, nós não vamos ler. Jacó sonhou com uma escada que ia até o céu, e do lado dela havia um anjo, né? E anjos subiam e desciam, e Deus falou com ele, e deu a ele várias mensagens naquele culto, naquela experiência, naquele sonho que ele teve. Então, Deus falou com ele por sonhos. Uma outra pessoa, irmãos, também que teve um sonho, que Deus estava falando através disso, foi o sonho que todo mundo já ouviu falar, né? O sonho de Faraó. Qual era o sonho de Faraó? Você sabe? 7 vacas gordas e 7 vacas. Depois, 7 espigas cheias e depois 7 espigas mirradas. E Deus queria dizer o quê? Qual a interpretação do sonho? Chamaram José. Vem 7 anos de fartura. Depois dos 7 anos, vem 7 anos de escassez e fome e coisas terríveis. Deus falou por meio de sonhos. Quantas pessoas que têm sonhado, sonhos proféticos, que Deus tem dado sonhos e tem dado visões. Um outro homem que também teve sonhos, e ele chamou alguém para interpretar. Rei Nabucodonosor sonhou com uma imagem enorme, com várias partes, parte de ouro, parte de bronze, parte de barro, e chamaram alguém para interpretar. Quem? Alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem vida com Deus, alguém que anda na presença de Deus, alguém que está aos pés do Senhor. Chamaram um jovem chamado Daniel. E Daniel deu a interpretação. Uma outra pessoa também, que Deus falou através de sonho, Gideão. Deus levantou Gideão para liderar Israel contra os midianitas. Você conhece a história de Gideão? Cabra medroso, né? Pense no homem em dúvida, sabe? Quanto à vontade de Deus, quanto à direção de Deus, quanto aos planos de Deus. Ele fez teste com Deus, com a lã, com relação ao orvalho e tudo. Você conhece essa história? Você tem que ler a Bíblia. E aí Deus disse para ele: olha, Gideão, pega o teu amigo Pura e vai lá no acampamento dos midianitas. E ele foi. Quando ele chegou lá, tinha um midianita contando um sonho para o outro. Disse: rapaz, eu sonhei essa noite, havia um pão de cevada que dava no acampamento dos midianitas. E o outro já deu interpretação: rapaz, é a espada de Gideão. Só assim ele creu que Deus estava dando a direção para ele se levantar e conduzir aquela nação, guiando ela contra aquele povo, meus irmãos. Sonhos. Deus falando através de sonhos. Quantas pessoas têm sonhado? Deus tem dado sonho. Será que, né? Será que você está igual um jovem que o pastor Nonato, né? Meu pastor Nonato contava uma história. Um jovem que queria sair para pregar o evangelho, queria ir para a obra missionária, né? E ele sonhou, né? Com as 3 letras V, P, B. PPB vai pregar o evangelho, mas não tem, não é, tem B. Vai pregar o evangelho? Não. Aí foi com o pastor Nonato. Pastor Nonato já morreu. Pastor, o que quer dizer isso? Eu sonhei com a palavra VPB. Vai plantar batata, meu filho. Mas Deus deu o sonho para ele, que era para ele plantar batata. Qual o sonho que Deus tem te dado? Irmãos, tem uma mulher nesta igreja que ela sonha muito. Ela já compartilhou vários sonhos comigo. Tem algumas pessoas nesta igreja que Deus tem dado sonhos. E alguns são sonhos proféticos. E alguns são mistérios. Deus tem falado por sonhos, irmão, tá? Nós já temos ouvido sobre isso muitas vezes. Uma outra forma de Deus falar, a 7ª, por visões. Irmãos, no capítulo 10, né, depois, na sequência da visão que
Cornélio teve, no capítulo 10, Pedro teve uma visão de um lençol cheio de animais quadrúpedes e répteis. Pedro estava orando, era perto do meio-dia, Pedro estava com fome, né? E você sabe, quando alguém está com fome, ela começa a delirar, né? Ela começa a ver um frango assado, ela começa a ver um peixe frito. Mas Pedro não estava delirando, não. Ele teve uma visão, um lençol. E a voz dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele disse: Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. E a voz disse: ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. A Bíblia diz que por 3 vezes aquilo se repetiu e o lençol se recolheu. Irmãos, é interessante. Você tem que ler a Bíblia. Enquanto Pedro meditava sobre aquilo, o Espírito Santo disse para ele: olha, o Espírito Santo falando com ele, estão aí 2 pessoas que eu enviei, vai com eles e nada duvidando. Olha a voz do Espírito Santo. Pedro ouvindo a voz do Espírito. E Pedro então foi. Então, irmãos, visões. Paulo também foi uma pessoa que teve a visão do Senhor na estrada de Damasco. E ali o Senhor tratou com ele, quando ele caiu do cavalo, né? Ananias foi também alguém que teve uma visão. O Senhor se manifestou a ele numa visão e mandou que ele fosse orar por Paulo. Então nós temos, irmãos, diversos textos, diversas passagens, diversos fatos que falam de Deus falar às pessoas através de visão, ok? Visões. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 3, quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, o que aconteceu? O céu se abriu e apareceu, né, a forma corpórea de um pombo, o Espírito Santo, e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Então nós estamos vendo, irmãos, que a Bíblia mostra Deus falar por visão. Deus fala por visão, ok? 8º modo de Deus falar: por revelação, ok? Por revelação. Então, Atos capítulo 21, abra lá. Atos capítulo 21. Glória a Deus. Livro de Atos capítulo 21. Olha só que coisa maravilhosa nós vemos aí, né, nesse texto, ok? Paulo chegou até Cesareia. Paulo estava em suas viagens missionárias. E olha só o que aconteceu, Atos 21, 10. Eles pararam em Cesareia, aonde estava Filipe, que era um dos 7 diáconos, que se tornou evangelista. E verso 10 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão nas mãos do gentio. Então aqui está o que? Uma revelação. Alguém chegou com Paulo, pegou o cinto dele, amarrou as mãos, amarrou os pés e disse: olha, o Senhor está dizendo isso, vai acontecer isso com você. E foi isso que aconteceu. Revelação. Deus mostrou a ele o futuro. Revelação. Ah, irmão, se todos nós pudéssemos ver o futuro, né? Como seria bom. Se você pudesse ver como você vai estar daqui a 5 anos. Oh, que maravilha. Você ia dizer: nossa, eu acho que eu vou poder mudar alguma coisa. Irmãos, voltando para 1 Coríntios capítulo 14 ainda, também falando desse ponto. Olha o que diz a palavra de Deus. Revelação. Versos 26 e 30. Ok?
Nós já lemos o verso 26, vamos ler de novo. Quer fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua. Está vendo só? Traz revelação, né? Agora o verso 30. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então aqui nós estamos vendo, irmão, de repente alguém está orando em línguas, mas alguém que estava ali, Deus deu uma revelação. Então aquela pessoa que estava orando em língua, ela para de falar em língua, para de orar em língua, e aquele que teve a revelação, ela vai dizer: eis que o Senhor está dizendo isso para o fulano de tal. Cuidado, porque o diabo está batendo na tua porta. Isso é revelação, irmão. Deus está te alertando do perigo. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está te dando, irmãos, uma direção para você ouvir. Nono modo de Deus falar. É sério? Nono modo. Quantos estavam aqui no domingo à noite? Quantos estavam aqui no domingo à noite? Você viu aquela palavra de introdução que o Diego deu? Você lembra qual foi a palavra? Qual foi o texto, irmão? Salmo 27, verso 8. Que esse texto diz: ao meu coração me ocorre. O salmista está dizendo: eis que vem uma voz no meu coração, buscai a minha presença. E ele então responde: buscarei, Senhor, a tua face. Deus falando ao coração. A quantos de nós, irmão, Deus tem falado ao seu coração, mas você não tem ouvido a voz de Deus? Deus tem tratado com você, mas você não tem entendido o falar de Deus. Eu estava vendo uma história muito interessante, irmão. Muito maravilhosa, sabe? Uma história tremenda. Essa história está no YouTube. No YouTube não, está no Face. A mãe, no Rio de Janeiro, uma cidade do Rio de Janeiro. Uma mãe com dificuldade, mãe de 2 crianças, sem condições, passando dificuldade. Ela tinha apenas um pouco de açúcar e um pouco de massa para fazer cuscuz. E naquela dificuldade, a criança pegou uma colher, pegou uma concha de tirar feijão, e ela fez daquela concha um telefone. E ela disse então: Deus, Senhor, nós estamos passando dificuldade. Senhor, manda alguém trazer um rancho para nós. Também quero, Senhor, uma boneca. E o irmão estava ouvindo, e a mãe vendo ela fazendo aquela oração. E o irmão disse: pede também um edredom para mim. Ela disse: Senhor, e o meu irmão quer um edredom, Senhor. Irmãos, isso é tremendo. E a mãe, então, vendo tudo aquilo, dobrou o joelho e orou. Dentro de algumas horas depois, um homem, um servo de Deus, estava na sua casa, e ele ouviu uma voz que dizia: pega a tua carteira, pega o teu cartão, pega o teu carro, vai no supermercado, compra um rancho, compra uma boneca, leva o edredom e vai no lugar que eu vou te falar. E o homem obedeceu à voz de Deus. Aleluia. Irmão, ele comprou tudo. Então ele disse: e agora, Senhor? Ele morava para um lado da cidade e essa mulher morava para o outro lado. E Deus deu a direção. E ele chegou bem em frente à casa e ele bateu. E a mulher: quem é? Ele disse: eu sou um homem que veio aqui trazer algo mandado por Deus. Eu sou servo de Deus, congrego na igreja tal e tal e tal e tal. Eu vim pra... E a mulher então abriu a porta com um sorriso, com uma lágrima nos olhos. E a criança disse: trouxe a minha boneca? Trouxe. Irmão, e trouxe o meu edredom? Trouxe. E Deus respondendo. Para você ver, irmãos, como Deus faz. Irmãos, Deus fala e tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Será que você está ouvindo a voz de Deus, meu irmão? Nós estamos vendo aqui, irmãos, 10 modos de Deus falar. Voz no coração, voz audível, por sonho, por visão. Irmãos, boca a boca, Deus usando a boca de alguém.
Hoje eu estou sendo boca de Deus para você nesta noite. Será que você vai sair daqui, irmãos, sem ouvir a voz de Deus? Será que amanhã você já esqueceu tudo? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Existe uma diferença. Jesus diz em João 10, 26, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, ninguém as arrebata da minha mão, jamais perecerão eternamente. Jesus fala isso. Décimo modo de Deus falar. Qual é? O que você está passando hoje? Você está passando por lutas, por dificuldades, por problema, por necessidade? A décima maneira de Deus falar é pelas circunstâncias, como se deu com Moisés. Você lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés fugiu, foi para o deserto e lá foi cuidar de ovelhas de alguém, e ali, ao cuidar daquelas ovelhas, levou elas para um local e lá ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Deus usando a sarça ardente para chamá-lo, para dar direção, para tratar com ele. Será que Deus não está usando as circunstâncias para falar o seu coração, para tratar você, para tratar o teu caráter, para poder salvar a sua família? Em Hebreus, capítulo 3, de 7 a 8, e de 14 a 19, você não precisa abrir, e 4, 7 diz 3 vezes, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em 3 situações, essa palavra se repete, porque está dizendo, o Pai falou, o Filho falou e o Espírito Santo falou. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem falado a vida das pessoas, falou a Israel, tem falado à igreja, mas quantas pessoas estão ouvindo, não estão dando obediência, porque estão com o coração endurecido. Faz o que quer, vai para onde quer. Infelizmente. Deus visa tratar nosso caráter de filhos obedientes à sua voz, para confirmar nossa filiação celestial. Nós não podemos ser filhos de Deus, irmão, se não há obediência no coração, porque Deus não tem filho rebelde. Deus não tem filhos rebeldes, sabe? A 9ª forma de Deus falar é o 4º tópico. A forma atual de Deus falar. Como é que Deus fala hoje? Qual é o modo comum de Deus falar hoje? É através da pregação bíblica. Isso também, irmãos, é um modo de Deus falar. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, nós já vamos terminar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A parte B do verso 14 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 10, 14. Para que alguém possa invocar, ela precisa crer. Mas para que ela possa crer, ela tem que primeiramente, diz a palavra de Deus, e como crerão naquele de quem nada ouviram. Mas para que alguém possa ouvir, alguém precisa o quê? Pregar. A Bíblia diz, e como ouvirão se não há quem pregue? E para alguém pregar, a Bíblia diz, e como pregarão se não forem enviados? Então percebe o modo de Deus falar? A Bíblia está dizendo, através da pregação. E aqui diz, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E o verso 16 diz,
Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Então, irmãos, o modo atual de Deus falar, a maneira comum, a maneira direta de Deus estar falando hoje com você, com cada um, é através dessa palavra, é através da pregação. Quando alguém sobe aqui, ela está sendo a boca de Deus para cada um daqueles que dizem que são o seu povo. Se alguém lá na célula está indo à célula e Deus colocou alguém para estar dando uma mensagem, uma palavra, ela está sendo a boca de Deus naquele lugar para falar o que Deus tem para o coração de cada pessoa. Você pode dizer amém? Amém. Então veja, irmãos, ainda o que diz a palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então olha só, né? Olha só o que está dizendo a palavra de Deus. E o verso 18 diz ainda: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, até os confins da terra, né? Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, o que a palavra de Deus está tratando, né? O que a palavra de Deus está falando, os modos de Deus falar. E é interessante que em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, Paulo diz assim, né? O apóstolo Paulo diz: aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Irmãos, Deus salva aquele que crê pela loucura dessa pregação. O mundo lá fora, as pessoas lá fora, tudo isso aqui, irmãos, é loucura. Tudo é loucura. Mas Paulo está dizendo: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então aquilo que é de Deus vai na contramão daquilo que é do mundo, daquilo que as pessoas lá fora buscam, irmãos. E a nossa irmã, ela falou da experiência dela lá na sua classe, né, de psicologia. E quando eu estava na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, né? Ai, irmãos, você vê cada coisa, cada embate, cada batalha, aula de sociologia, aula de psicologia, eita, você vê cada coisa, cada loucura. E as pessoas, irmãos, colocam o conhecimento do mundo, conhecimento científico, conhecimento mundano, como se fosse algo superior ao conhecimento de Deus. Não deixe o diabo enganar você. Aqui está o conhecimento superior, que é o conhecimento de Deus na sua vida. Porque é Deus quem faz a diferença na sua vida. É Deus quem muda a sua história. É Deus quem realmente restaura todas as coisas na nossa vida. É Deus quem nos guarda, quem nos abençoa, quem nos sustenta, quem nos livra do mal. É Deus quem abre porta e fecha a porta. É Deus quem abate, é dele quem levanta. Então nós precisamos, irmãos, colocar a nossa confiança nele. Fique de pé nesta noite. Quantos querem crescer no mistério de ouvir a voz de Deus? Quantos querem crescer no mistério de ouvir a voz de Deus? Irmãos, você leu o que nós lemos no livro de Atos? Jejum, oração, consagração, palavra. Gaste tempo, invista tempo com Deus, invista tempo na presença de Deus. Irmão, para você crescer, para você, irmãos, prosperar no seu conhecimento de Deus, você precisa valorizar a palavra de Deus e tirar. Vou tirar hoje para jejuar e me consagrar ao Senhor. Vou tirar hoje para estar na presença de Deus, para estar buscando a Deus e para estar lendo mais a Bíblia e estar em adoração ao Senhor. Tire tempo para Deus. Que Deus vai capacitar você, Deus vai revelar mistérios a você, Deus vai revelar a vontade dEle, o plano dEle, o propósito dEle, o conhecimento dEle para você. Porque é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso, irmãos. Então só aqueles, a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Se você buscar
Deus vai entrar em intimidade com você. E Ele vai revelar coisas profundas para você, na sua vida. Ele vai operar grandes coisas na sua vida. Nesta noite, quero que você cubra a sua cabeça, feche seus olhos e ouça essa canção. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por minha procura? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Quando eu aceitei Jesus, naquele momento em que eu aceitei Jesus, eu dispus o meu coração para servir a Deus. Eu queria estar na presença de Deus e buscar Deus. E eu queria servir e fazer a vontade de Deus. E eu me lancei nos pés do Senhor. E eu busquei. Sabe? Quantas pessoas aceitam Jesus e não há no seu coração nenhum desejo de querer mais de Deus, de querer conhecer mais a Deus, de querer buscar mais de Deus, de querer ser cheio da glória e da presença de Deus, de querer ser um instrumento nas mãos do Senhor. Meu irmão, Deus nos alcança porque Ele quer nos usar. Deus nos alcança porque Ele quer nos fazer um instrumento do seu reino, um instrumento da sua glória. E cabe a nós nos dispor. Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eu me disponho para Ti. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, faz a Tua vontade no meu coração, faz a Tua vontade no meu viver. É isso que você precisa dizer nesta noite. É isso que você precisa clamar ao Senhor nesta noite e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser um instrumento. Eu quero, Senhor, ser um vaso em Tuas mãos. Vem, Senhor, e usa a minha vida. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos. É isso que Deus quer ouvir de você. Deus não quer você aqui, irmão, sem propósito nenhum. Deus nos alcança porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para cada um de nós. Mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos chegar a Deus. É isso que você tem que fazer. Deus não quer você aqui só esquentando o banco. Ele quer usar você. Será que você é capaz de dizer: Senhor, usa-me, transforma a minha vida, limpa-me, Senhor, me liberta de tudo aquilo, Senhor, que tem me aprisionado, me liberta, Senhor, de todas as cadeias, de todas as fortalezas, de todo o engano, Senhor, na minha mente. Será que você pode falar isso com o Senhor? Sabe, irmão, Deus chamou homens desde pequeno, desde criança. Deus chamou jovens, chamou adolescentes, chamou homens e mulheres. E esse é o plano de Deus. E esse hino está dizendo: fala Deus, fala Deus. Será que nós estamos ouvindo o Senhor nesta noite dizendo? Será que você, meu irmão, está vivendo sem nenhuma experiência do falar de Deus, do operar de Deus, da manifestação da presença e da glória de Deus? Será que você está vivendo assim? Porque não foi para isso que Deus te chamou. Não se muda com esse mundo. Você pode conquistar tudo nesse mundo. Você pode. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você ter riqueza, ter bens, ter, sabe, dinheiro, ter tudo e se perder no final de tudo? Quantos homens milionários, quantos homens ricos, quantos homens poderosos perderam tudo
e tirar até a sua vida, por causa da vergonha de voltar a ser miserável, a ser pobre. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando com você, o Senhor está falando com a igreja. O hino está dizendo: toca-me com a brasa, Senhor, purifica os meus lábios, purifica o meu coração, limpa a minha mente, Senhor. Senhor, me dá o teu renovo, me faz, Senhor, meu Deus, receber as águas vivas do teu trono, para que eu seja limpo, para que eu seja lavado. Esse deve ser o nosso clamor, essa deve ser a nossa oração. Aleluia, Senhor. Quero fazer um convite. Existe alguém nesta noite ouviu a voz de Deus, quer entregar sua vida a Jesus, quer receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quero que você saia do seu lugar e chegue aqui. Eu quero orar com você. Se existe alguém que nesta noite Deus falou com você, Deus tratou com você e quer dar esse passo, dizendo: eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor, e eu quero que Deus venha estar me guiando e me conduzindo dentro da sua vontade, para que eu possa ser um instrumento do seu reino e da sua glória. Você pode sair do seu lugar, chegar aqui, nós vamos orar com você. Se você sente isso no seu coração, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar mesmo. Não deixe passar mesmo. Não deixe, porque o que Deus tem é muito maior, é muito melhor para cada um de nós. E tudo depende da nossa escolha e da nossa decisão. Esse é o convite. O segundo convite que eu quero fazer. Existe alguém que está disposto a querer crescer no mistério de ouvir de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você se dispõe a isso? Você está disposto? Então chega aqui, nós vamos orar com você também sobre isso. Se você quer isso, saia do seu lugar. Mas é preciso, irmãos, vida diária com a palavra de Deus, vida diária de oração, vida diária de jejum, vida diária de santificação e tempo de consagração ao Senhor. Irmão, Deus quer fazer isso na nossa vida, e isso só depende da nossa disposição a Ele. Porque não adianta, irmão, você vir para a igreja todo domingo, né? Ou quando você vem, mas a sua vida, Deus não lhe usa como instrumento da sua glória. Deus não lhe usa como instrumento do seu reino. Deus não lhe usa como instrumento, irmãos, da sua bondade, da sua graça. Por quê? Porque nós estamos falhando com Deus, falhando com o Senhor. Nós estamos falhando com o nosso Deus, mas nesta noite Deus quer mudar isso. Deus falou com você, não falou? Nesta noite, Deus está dizendo: dê o seu passo, e você vai ver. Aleluia, Senhor, Pai amado e bendito. Trata, Senhor, com cada um de nós. Oh Jesus, Tu usou Abraão, Senhor, que tinha 75 anos. Tu o chamou, Senhor, com 75 anos. Ninguém nesta igreja, Senhor, meu Deus, como homem, tem essa idade. E nós temos uma irmã que tem mais do que isso, mas eu sei que mesmo assim o Senhor pode falar com ela e através dela, e o Senhor pode usar a vida dela. Assim, Senhor, vem usar a vida desse homem, vem tratar, Senhor, na vida dele, Pai. Eu sei que Tu estás tratando, devido a tantas circunstâncias que têm acontecido na vida dele, que ele possa, Senhor, abrir os olhos do coração e ouvir a Tua voz. Pai, eu coloco diante de Ti cada um dos meus irmãos e cada pessoa que foi convidada e que está conosco nesta noite e que ouviu esta palavra. Senhor, vem quietar ela, vem tratar com ela, vem ministrar o seu coração, vem visitar ela, Senhor, através desses modos do Senhor falar, que ela possa ouvir a Tua voz, que ela tenha, Senhor, experiência sobrenatural do Teu agir, do Teu falar, porque é isso que o Senhor quer.
o Senhor tem se aproximado de nós, tem se chegado a nós. E o Senhor diz em sua palavra: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E cada um de nós temos essa responsabilidade de nos achegar ao Senhor, para que o Senhor possa também se chegar a nós. Que o Senhor é Deus e que tem se aproximado de cada homem, como diz a tua palavra. E o Senhor não está longe de cada um de nós. Não está longe nem mesmo daqueles que estão nas trevas, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão, Senhor, no pecado, ou daqueles que estão presos, Senhor, daqueles que estão no leito da enfermidade. Mas é preciso que haja alguém como canal do Senhor para levar as boas novas de salvação, levar a esperança de vida eterna, levar a manifestação da glória e do poder de Deus. Nós oramos nesta noite, Senhor, sobre a vida da tua igreja, para que cada um dos meus irmãos possa ter, Senhor, essa experiência de conhecer mais, de vivenciar mais e de experimentar mais o sobrenatural de Deus através do falar de Deus. Assim como o Senhor falou na igreja de Antioquia, e o Senhor levantou homens que ali, Senhor, estavam dispostos, Pai, para obedecer e se render à tua vontade. Que o Senhor venha levantar homens e mulheres dispostos a ouvir e a obedecer e a seguir na direção do Senhor para o propósito do seu reino. Esta é a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe. Podem sentar. Tem algum aviso?